ventilados e lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, deverá procurar uma unidade de saúde mais próxima. Para proteger sua saúde, siga medidas simples. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Caso não seja possível a lavagem, utilize álcool em gel de forma preventiva. Não esqueça, cubra o nariz e a boca com o braço ou lenço descartável ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações em ambientes fechados. Não compartilhe objetos de uso pessoal, tais como talheres, pratos, copos ou garrafas. Uma campanha Emissoras de Rádio do Brasil. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Alguns cuidados básicos podem evitar a propagação do coronavírus. Proteja a boca ao tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais. Mantenha os ambientes bem ventilados. E lave as mãos com sabão frequentemente. Os sintomas do coronavírus são bem parecidos com os da gripe. Em caso de suspeita, procure ajuda imediatamente. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. O rádio contra o coronavírus. Dicas de segurança. Não abra mão da quarentena por 2 semanas. Toda saída de casa é uma reinicialização do contador. Fazendo isso, iremos juntos combater o coronavírus. Uma iniciativa da sua rádio. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação. Não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui. jequierreporter.com.br. Cultura e entretenimento. Anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jequierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog GQE Repórter.
Estamos aqui começando mais uma semana ao seu lado aí da sua casa, do seu trabalho, onde esteja acompanhando a gente pelas redes sociais do GQE Repórter, tanto no Instagram como também no Facebook e posteriormente no YouTube, com todos os programas, os comentários, matérias e muitas atividades multimídia para você que está aí em casa acompanhando. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro, temos muitas notícias para comentar, principalmente no campo político de Jequié, já que já temos nomes aí definidos para a disputa das eleições aqui no nosso município. A gente vai trazer todas essas informações e debater um pouco sobre a política em Jequié e o melhor, junto a você que vai enviar a sua opinião, o seu comentário, sua dúvida, sua denúncia, que aqui o programa é aberto e conta com a sua participação. A gente lembra para você deixar o seu like, o seu comentário e também compartilhar o programa nos diversos grupos como já estão sendo compartilhados. Um abraço para o pessoal do grupo Jequié em Pauta que já está acompanhando a gente. Mas vamos começar o programa. Um bom dia para você, jornalista Wilson Novaes, começando mais uma segunda-feira em Jequié. Para você também um bom dia, Rony. Vamos aqui ligar nosso... Já está tudo ok? Já. Então, um bom dia para você, um bom dia para o pessoal do Instagram, do YouTube, pessoal do Face que tem que estar nos acompanhando, e nós já estamos chegando aqui nessa manhã para mais um dia, né? Uma hora de notícias aqui, segunda-feira, hoje 14 do mês de... Mês 9, setembro, vamos acabando. Tem hora que a gente até assusta, eu já ia falar agosto, porque está passando muito rápido, mas a gente deseja que a rapidez desse ano, diferentemente de outras épocas, é a rapidez para que, com ela, com 2020, saia do nosso dia a dia, né, todas essas situações relacionadas à Covid. Esse talvez seja o desejo maior de todos nós, porque na medida que temos aí os dias se passando e a previsão de que a vacina está chegando ao momento da sua liberação para a administração com as pessoas, a gente só pode aqui reunir todo o desejo de que realmente 2020 vá levando com ele, né, para o esquecimento. Para o esquecimento talvez não, é até querer demais, né, com tantas mortes, nós não podemos, e pessoas que sofrem tanto, todos nós sujeitos a isso, que a gente possa causar um esquecimento. É para a lembrança de muitos, por muitos e muitos anos. Mas que passe essa, que seja a onda única, que não tenha segunda, terceira ou qualquer onda a mais, porque ninguém está suportando. É uma situação muitíssimo complicada entre decretos, lei, intransigências, né, desrespeito, tudo que está em volta aí dessa doença. Mas vamos já conferindo aí os dados da Covid-19 esse final de semana, domingo, aqui na cidade de Jequié, no último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito, Wilson. A gente vai colocar na tela, aqui direto do blog GQE Repórter. Só um segundo. Tá aqui. Só subindo aqui, um segundo. Aqui. 16 novos casos nas últimas 24 horas em Jequié. Nas últimas semanas, esse é o número que a gente mais tem visto no boletim. 16 casos, 20 casos confirmados. Teve realmente uma baixa muito grande. No total já são 5.422 casos confirmados na Cidade Sol, sendo que 4.801 pessoas se recuperaram da doença. Ou seja, o número de casos ativos está em 490. É o número mais baixo de casos ativos que eu já vi desde o início que a Prefeitura de Jequié começou a colocar esse dado. O número de óbitos, Wilson, está em 131 óbitos. No domingo não tivemos nenhuma morte relacionada à doença. A taxa de ocupação UTI adulto Covid-19 está em 56,40%, sendo que 10 leitos são ocupados por pessoas residentes de Jequié e 12 por outros municípios. No total, tem 20 pessoas aguardando o resultado do teste da Covid-19. Estes são os números de Jequié, os números de ontem. O boletim de hoje sai às 19 horas. A gente segue acompanhando
aí esses números tão importantes para o nosso município, Wilson. Pois é, em Salvador, que é onde está a Secretaria de Saúde do Estado, foram divulgados ontem, sempre às 17 horas, a divulgação, os números das últimas 24 horas em nível de Bahia. Nós tivemos um total registrado de 852 casos na Bahia, uma taxa de crescimento de 0,3% e 905 pessoas curadas. Dos 282.517 casos confirmados, esses casos são desde o início da pandemia, nós já tivemos 269.111 pessoas consideradas curadas. E já são considerados curados e 7.443 são casos considerados ativos. O número de óbitos divulgado ontem, que se referia ao período de 10 de junho a 12 de setembro, eram 49. E aqui na Bahia, 5.961 pessoas morreram. Atentem bem, 5.961 pessoas que morreram desde o início da pandemia, né? Quando os casos começaram a ser registrados e tomamos corpo com essa pandemia que está aí em todo o país. Então, são os números que foram divulgados ontem pela Secretaria e a gente agora acompanhando também outros números, porque fala-se em números de Brasil, não é? Que todo o momento é divulgado, tanto pelas fontes oficiais, pelo comitê de imprensa também, que faz um acompanhamento com base nos dados das secretarias municipais, né, de todo o país, que passam esses dados e são divulgados em número de casos no nosso país. Verdade, Wilson Novaes. Agora, mudando um pouco o tema, a gente vem aqui na página do GQE Repórter, tem muitas notícias relacionadas à política, tem... Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tem um evento aí importante que vai ser realizado pelo Tribunal de Contas, Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público, voltado para os jornalistas. Vai ser através do YouTube, a pessoa se cadastra lá e participa, e que vai possibilitar você ter conhecimento, né, de dados importantes, de como deve ser o comportamento da imprensa, né, da mídia, nas eleições, né, para que não haja, né, como sempre ocorre, aquelas distorções, né, aquela situação realmente que desencaminha o processo e torna o processo com muitas queixas, com muita participação no jurídico, né, do pessoal que a gente está aí sempre acompanhando. Se você aí atualizar ali o blog no F5, também uma outra notícia é que nós já temos ônibus hoje circulando na cidade. Voltaram? Fui ali constatar agora, aquele ônibus estava lá no ponto de transbordo ali da Praça da Bandeira, e a empresa decidiu retornar às suas atividades, voltar a funcionar no dia de hoje. E um detalhe, hoje quando essa notícia era repassada, né, para nossos ouvintes lá da Rádio Povo, programa Primeira Página, um fato me chamou a atenção. Um ouvinte da região da Cachoeirinha, fica ali Cachoeirinha, Baixa do Bonfim, é uma região que hoje tem 4 Minha Casa Minha Vida, tem um outro conjunto ao lado, 5, porque 4 são Cachoeirinha, 1, 2, 3 e 4 tem o Vida de Quer, que também é um conjunto. Então é muito populoso aquela área. Aquela área se transformou em uma das áreas mais populosas da cidade em pouco tempo, né? Porque era uma região assim muito tradicional da cidade, mas passou a ter uma grande população. E aí um ouvinte ligou e disse o seguinte: o ônibus está voltando? Olhe bem, não está fazendo falta, porque as vans já estão circulando, as clandestinas, né? Sim, clandestina porque são pessoas que colocam esse transporte alternativo, mas que não têm autorização para isso, mas estão atendendo os moradores, concorrendo inclusive, né? Porque a moto é X o valor, né? 5, 8 reais, 10 reais em alguns casos, é uma região distante, a van circula com muitas pessoas e cobra uma tarifa menor, uma passagem menor. Então é uma situação aí que chama a atenção, a responsabilidade de quem, né, está à frente aí da gestão, para observar, porque não tenho nada contra, eu acho que todo mundo tem que ser... Inclusive eu sou a favor dessas vans, Wilson, em Conquista mesmo,
ela é muito utilizada, também não é legalizada, digamos assim, mas porque os ônibus não dão conta. Chega um momento que os ônibus estão lotados ou demora muito, e a van chega, vapt-vupt, te leva ali, inclusive é até mais barato. Mais barato. Vai no lugar com o ônibus, no roteiro com o ônibus não passa. Exato. A gente tem que pensar no bem da população. Olha, se os ônibus não estão dando conta, qual é o problema de você abrir esse mercado aqui para mais pessoas explorarem e o cidadão poder escolher? Ah, não, hoje eu vou de ônibus ou eu vou de van. Se a van está prestando serviço melhor, no preço mais barato, por que vai proibir? E outro detalhe, a van é um serviço que é terrível isso, né? Mas é um serviço que nasce com o próprio povo, porque são pessoas daquela própria comunidade que exercem o serviço. Então, de repente, essas alternativas vão surgir. Não estou aqui mandando que surja ou deixe surgir, mas, em verdade, é perigoso que isso aconteça, Mas, de qualquer maneira, o povo se vale disso. Quem não pode montar, não é todo mundo que pode montar no fundo de uma moto. Não é todo mundo que se dispõe, né, a subir numa moto e circular por todos os pontos da cidade. Não é todo mundo, não. Não podemos dizer que isso é uma prática de todos. Então, quem não pode, se vale aí das vans, né, e vai se utilizando. E vida que segue. Vamos ver, já tem perguntas aqui, o Wilson. Fica à vontade. O Mazinho Som. Mazinho, grande Mazinho. Ele, bom dia, uma pergunta. Tá faltando teste, pois caiu bruscamente? É a pergunta do Mazinho. Mazinho, a última entrevista que eu fiz, vou lhe responder pela entrevista que fiz com a Bárbara, ela que é encarregada da vigilância sanitária. Na Rádio Povo, ela explicou o seguinte, que o povo não está mais fazendo testes, que a prefeitura tem uma disponibilidade diária de 80, estavam comparecendo 30, 40 pessoas. Como tudo na vida, Rony, Mazinho e todos que estão aí com a gente, tudo vai caindo no costume, no hábito. Sim. Tem pessoas hoje que quando testam, dentro de casa, os sintomas, não testa com fazendo o teste, não testa os sintomas, já se tranca em casa, toma remédio, vai fazendo a sua maneira e sai sem nem registrar. Sim. Sem nem registrar. E tem muita pessoa, eu conheço muitos, que disseram, rapaz, eu quando senti, fiz isso, fiquei 14 dias doendo, sofrendo e tal, e me isolei e tal. E saí. E aí tu foi em algum posto, Não. E aí as pessoas vão se acomodando. Como pelos números aí a gente vê que dizem que caiu, e a gente vê pelos números que caiu realmente, a gente já sente que a população está sabendo se valer. Agora, que risco existe, existe. A todo momento a gente toma conhecimento de uma morte de uma pessoa, né, que foi acometida, não resistiu e perdeu a vida. Isso é fato também. Exatamente. O Antônio Brito comenta: bom dia, Wilson Brainer. Vejo com desconfiança esses números. Jequié foi a única cidade que os casos baixaram depois da abertura do comércio. Ou tudo que foi feito toque de recolher, fechamento do comércio foi a maior besteira, ou isso é feito eleição. O comentário o que do Antônio diz o Brito. Fabrício também aqui. Bom dia, a política já está chegando, os números estão caindo. Rapaz, tem uma ponta assim de desconfiança da população enorme em relação a isso. Porque todo mundo só pensa assim. Se tivesse a pandemia no auge, como esteve em alguns momentos, quem iria se dispor, por mais medidas de higiene protetivas, a uma sessão eleitoral para votar, Rony? Vamos ser francos. Quem iria lá? Correr esse risco? Não, eu não vou, ninguém ia. Ia ser uma eleição com a abstenção violenta. Isso levanta uma dúvida. Eu não posso aqui, eu não tenho nenhum dado comprovadamente científico que eu vá dizer que realmente isso está ocorrendo. Aí eu seria leviano e irresponsável. Eu não vou fazer isso. Claro, até porque é uma acusação muito séria. Uma acusação muito séria eu dizer que é por conta da eleição. Mudando os números. O ouvinte pode falar, mas eu, enquanto profissional, você e qualquer outro profissional, não posso levantar uma suspeita dessa, que eu não tenho nenhum dado que comprove. Agora, que caiu, assim, de uma forma muito forte, muito grande, caiu. De uma hora para outra, assim, né? Agora, por exemplo, outro caso, que me serve até para essa análise.
Rony, como nós poderíamos esconder, por exemplo, ou anotar ou omitir mortes? Numa cidade desse tamanho... Não tem como, as pessoas, é fácil. Você tem hoje como fazer, qualquer um da gente, um levantamento diário de quantas pessoas morrem de quê, qual a causa. E quer ter quantos cemitérios? 3 ou 4. Você tem quantas... o lugar que faz a guia de sepultamento, não são muitas. Você sabe quantas pessoas morreram? Morreram 3, 4. Não morre uma quantidade muito maior. Em um cemitério, em outro, quantos morreram? Morreram de quê? Veio aqui com atestado, até os coveiros informam. De Covid, não foi de Covid, não. Morreu de outra coisa. Porque as pessoas morrem. Nascem, crescem e morrem de outras doenças, né? Então eu acho é bom ter de nossa parte, não tenho nada contra o que diz a pessoa, o ouvinte, o espectador, o leitor, é um direito que tem. Agora eu prefiro ir por outra linha. Eu não vou muito por essa de que pode estar se omitindo dados e tal, não, porque os números estão aí e até existem informações científicas de que na medida que o vírus ele teve aquele momento assim, o boom, né? Que aí tem eles explicam muito tecnicamente o platô, que aí começaria normalmente, esperava-se isso em julho para agosto, não era assim? E não aconteceu, continuou o Papa. Agora nós estamos em setembro, vamos para outubro, quem sabe aí, se em nome da eleição o coronavírus diz aí, brigar com esses homens eu não brigo não, já briguei, já fiz mal a muita gente, agora com esses caras da política, cobra engolindo cobra, é vírus engolindo vírus, eu vou ficar fora. Quem sabe, né? Pois é, eu tô curioso para ver essas eleições, Wilson, se a gente vai ter chuva de santinho, se vai ter passeata como era das antigas, pode ter carreata como já teve, inclusive, mas se teremos uma mudança brusca, digamos assim, no ano de eleição, na prática, na hora da política mesmo, ou se será nos mesmos moldes. A gente daqui a pouco vai descobrir isso, que já está chegando as eleições, está marcado para novembro. Está chegando. Exatamente. A eleição ela acontece dia 15 para a maioria dos municípios, é dia 15 que define a vida. Porque grande maioria dos municípios brasileiros não tem segundo turno, né? Porque não tem número de eleitores suficientes para ir a um segundo turno. Jequié, inclusive, não é? Jequié está nessa pauta. Jequié, dia 15, a gente sabe quem é o prefeito que assume em 1º de janeiro de 2020, né? Que é quando a eleição... Ou 21. 21, que 20, rapaz. 21. Aí vida começa, mais assunto que eu vou comentar daqui a pouquinho. Exatamente. Vamos conferir mais notícias aqui do blog. A gente tem muita homologação. Inclusive uma notícia que eu tenho bastante interesse é relacionada à reabertura de cinemas. Wilson, eu venho acompanhando fora de Jequié da Bahia, assim, teatros, o pessoal que faz show de stand-up, cinema, naquela situação do drive-in, que é quando o pessoal se junta no estacionamento e faz apresentações. E está sendo bastante sucesso, pelo que eu tenho acompanhado. Olha, Rony, o prefeito de Salvador, ACM Neto, que lá em Salvador acontece é o chamado hoje Festival da Virada, né? Que é o Réveillon. Sim. Uma das festas mais concorridas e com o maior número de turistas do mundo, como é o Rio de Janeiro e tal. Mas Salvador tem muito essa disputa com o Rio, né? É carnaval e final de ano. Sim. O prefeito de Salvador, ele já tomou algumas medidas. O Réveillon vai ser live. Vai reunir artistas, mas vai todo mundo entrar, cada um de um ponto, live, não vai ter aquele Réveillon rua, que a gente até já falou sobre isso. Sim. Não vai ter, isso é uma decisão. Organizado pela prefeitura. Pela prefeitura. Mas acredito que o pessoal vá do mesmo jeito. E vão ter artistas convidados e tal. Então, os artistas não vão. Vamos ver como é que ele vai apresentar essa festa para o povo. Se vai ser em casa. Porque não é possível que ele vai dizer, não, vamos fazer aqui na praça tal e vamos só permitir 100 pessoas. Aí não existe. Então, o prefeito já determinou, não é lógico, que alguns segmentos já possam entrar em funcionamento. Já antecedendo isso, o que seriam
ele definiu, prefeito de Salvador, ele definiu, através de um decreto, no final de semana, decreto 32.814, funcionamento de cinemas em Salvador, teatros, casas de espetáculos, centro de convenções e eventos autorizados pela prefeitura, com aquele público tal, né? Os cinemas, por exemplo, de segunda a domingo, das 12 às 23 horas. Aí eu tive uma conversa informal com José Marcos, do Vila São José Gourmet, que tem 2 salas de cinema. Muito boas, inclusive. Boas, inclusive, bem instaladas ali foto aqui. Na Brigadeiro Sá, ali no Jiquezinho. E ele me falou que já está buscando negociar com a prefeitura, né, para que os cinemas, dentro daquilo que seria regulamento, sejam reabertos. Mais em cima você vê o drive-in, que está mais embaixo, aliás, que já está funcionando ali no estacionamento. Porque essa empresa, que é a Imperial Cinema, que está instalando também 2 salas no Golden Mall. O Golden Mall ainda não está concluído para inaugurar a sala de cinema, mas eles tomaram essa iniciativa de inaugurar o drive-in. A pessoa assiste o cinema dentro do carro. Eles fizeram uma programação, está lá a tela, e assistem aos filmes. Temporariamente, enquanto inaugura, acredito, né? Quando inaugurar o cinema, propriamente dito, eles vão desativar o drive-in nesse período. Então, esses cinemas devem ser autorizados. Aí fala teatros. Em Jiqué nós temos teatro mesmo, assim, local de teatro, do Sesc, Centro de Cultura, e ali no... Onde é? Mas o Teatro Municipal está fechado, que é o antigo Cine Auditório. Muito tempo. A Casa da Cultura faz alguma coisa. Tem mais teatro aqui na cidade, né? Não saiba não. Locais de eventos. Vamos e começamos. Lá, aqui a gente não tem um centro de convenções, como nós temos em Salvador. Mas, nas convenções partidárias agora, eu vi convenção lotada de gente. Sim. Lotada de gente se abraçando e batendo palma de máscara, pulando. Então, já está autorizado, já está liberado. Porque se liberou para as convenções partidárias, que a gente imaginava que elas só seriam feitas de forma virtual, elas aconteceram. Essas que tiveram no fim de semana mesmo, tiveram cheias, cheias que eu digo assim, com o número de pessoas. Eu duvido que alguém saiu contando. Deu convite, o cara foi. Teve na Câmara, teve no Gran Terrara, teve no sindicato, teve em vários lugares. Inclusive, então, quanto mais gente, melhor, né, Wilson? Que demonstra força, que tem muito apoio. Aí politicamente, aquele né? desavisado, porque a convenção engoliu as outras. Mas não tem nada a ver. Convenção, eu já vi convenção de tocar e o candidato perder a eleição. Perder a eleição, né? Que eu vou atender ali. Pronto, a gente vai num rápido intervalo, a gente volta em 20 segundinhos lendo notícias aqui do blog. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Cuidadores e familiares de idosos devem redobrar a atenção em relação à higiene das mãos e das roupas. Também correm mais riscos pessoas com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. Coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro. O coronavírus é mais perigoso para as pessoas mais velhas. Coronavírus. Informe-se para ficar bem. Os primeiros sintomas do coronavírus podem demorar até 2 semanas para aparecer. Eles são parecidos com os da gripe. Fique atento à ocorrência de febre, tosse e dificuldade para respirar. Quanto antes o diagnóstico vier, mais fácil será o tratamento. Uma parceria Rádio Senado. Vamos lá, pessoal. A gente
tá voltando aqui o programa Hora de Notícias Comercial rapidinho. Tem muitos comentários aqui. A gente estava falando sobre essa questão de eleições, questão de convenções. E eu recebi uma mensagem de um artista aqui de Jequié, ele reclamando o seguinte: Centro de Cultura não tem arte, mas tem culto. E ele me mandou uma imagem que vai ter um Centro de Cultura de Jequié. Ele fala o seguinte: não tem arte, mas tem culto. Porque está marcado um culto drive-in lá no centro, no estacionamento do Centro de Cultura. Aí eles reclamam que não está sendo permitido espetáculos ou coisa do tipo, mas liberaram para o culto. É uma reclamação do Jomir Gomes, daqui de Jequié, que a gente inclusive já entrevistou ele. Aí tem com certeza a reclamação procedente. Qual é a finalidade principal? Eu lembro uma época que o Centro de Cultura só abria para formatura. Eu achava tudo bem, eu acho uma distorção, mesmo que a formatura não tem muito a ver, né? É o principal objetivo, do Centro de Cultura é fazer cultura. Não tem o termo que eu estou dizendo. Nós sonhamos em ter um Centro de Cultura para fazer cultura. Fazer reunião política, fazer não sei o quê, lançamento disso, lançamento de quê, reunião. Nós não temos um Centro de Convenções, ele preenche, mas não é essa aí. Vamos ao comentário do dia. Bem, nós estamos nos aproximando do dia 16. 16, dentro da regra eleitoral vigente, 16 de setembro, é a data em que os partidos devem estar com suas convenções realizadas, concluir essa fase de convenção municipal para definir suas coligações majoritárias e definir suas chapas proporcionais, trocando em miúdos seus candidatos a prefeito e vice, que pode ser com coligações, e definir seus candidatos sem coligações a vereador, dentro daquele limite que cada partido vai estabelecer, muitos já estabeleceram, com candidaturas masculinas e o percentual feminino. Nós já temos cinco candidatos hoje oficialmente definidos pelos seus partidos através das convenções e suas respectivas coligações, candidatos a prefeitos de Jequié e vice-prefeito. Temos 5 que já realizaram. A primeira convenção realizada definiu pelo PSOL a candidatura do ex-vereador Pé Roxo como candidato a prefeito de Jequié. A vice-prefeito, é o dirigente sindical Zé Ramalho. Zé Ramalho é um dirigente sindical, representa o SINSPEB, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários, dos servidores do setor penitenciário. Essa foi a primeira definição de candidatura. Lembrando bem que Pé Roxo vinha aí de 15 anos de atividade no PT, chegou a ser lançado previamente como pré-candidato do PT às eleições desse ano, mas dentro de uma conjuntura, aspas, diálogo, aspas, foi preterido, não gostou da maneira como foi preterido para apoiar uma outra candidatura, isso é realidade, mas já assimilou, encontrou amparo político e partidário no PSOL e hoje mantém sua candidatura. Então, foi pré-candidato, se manteve pré-candidato e está candidato hoje a prefeito. Outro partido, vou aqui na sequência, que também definiu candidatura, foi o Partido Social Democrático, PSD, partido que tem como principal liderança no município o deputado federal Antônio Brito, que durante todo o período manteve a posição de 2 pré-candidaturas, que foram Dr. Fernando, pré-candidato a prefeito, e Alexandre e Youssef. A ordem, cada um que escolha como ela é. Alexandre poderia ser o candidato a prefeito e o doutor Alexandre, ou o doutor Fernando, estou confundindo, poderia não ser. Mas vieram os fatos ocorrendo. Aquele caso do Hassan, que assumiu a prefeitura, é irmão do Alexandre, poderia, numa segunda situação, inclusive que houve, impedir, não é, que o Alexandre se candidatasse a prefeito. Ele poderia estar inviabilizado, né, inelegível, derrubar a chapa, ele como candidato a prefeito. Como também era opção, o próprio Alexandre tomou a iniciativa de abrir mão da disputa imediatamente
para que o doutor Fernando tomasse corpo e ele assumiria a vice. A condição de candidato a vice. E a chapa é essa hoje. Doutor Fernando, candidato a prefeito, Alexandre Yossef, candidato a vice. Além do PSD, marcham juntos nessa proposta o Avante, primeiro Republicanos, que foi o primeiro e o segundo partido que assumiram essas posições de apoio a essa chapa majoritária, foi o Republicanos, logo em seguida o PSC. Aí vieram Avante, veio o Solidariedade, que inclusive abriu mão de ter candidatura própria, falava-se em Roberto Pina, falava-se em Arlécio, né? O Arlécio, nosso amigo aqui há algum tempo fazendo programa aqui com a gente, mas o Solidariedade entrou nessa coligação majoritária com o PSD. Tem também o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. São os partidos que estão juntos nessa que é a proposta da coligação Juntos para Cuidar de Jequié. É a denominação da chapa. Aí vem o PP, partido que todos sabem tem a simpatia direta do governo do Estado, a participação direta da primeira-dama do município, Dona Aline, que já havia definido há algum tempo, com pré-lançamento, o nome do deputado estadual Zé Cocá, candidato a prefeito. E navegou muitas tentativas, mas a gente aqui, eu tive essa, há um mês atrás, mais ou menos, 3 semanas, eu disse, escrevam, a vice é Poliana Leandro. E não deu outra, Poliana está no PT, tudo se encaixou, o PT está na chapa, o PT está feliz, a coligação majoritária por uma Jequié mais forte já está definida com Zé Cocá e Poliana Leandro. Ela foi diretora do hospital, né? Foi diretora do hospital. E foi assim o cargo público que ela teve uma projeção. É enfermeira, foi colega de Dona Aline de faculdade, e agora essa coligação já definida também em convenção, além do Partido dos Trabalhadores, o PP tem ao seu lado o Partido Verde, que vem com suas propostas, né? Candidatos a vereador e aquele elenco de propostas. O Democratas, que é o DEM, que é o mais estranho, mas diz que é pelo bem de Jequié. Eu já vi tanto esse bem de Jequié. O Podemos e o Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB. Esses são os partidos. Aí, eu vou fazer um parêntese. Nós estamos falando de base aliada. Antônio Brito é da base aliada do governador, o partido que ele representa. O PP, logicamente que é o partido liderado na Bahia por João Leão. O PSD de Antônio Brito, também em nível de Bahia, é Otto Alencar, senador do grupo do governador do estado, Rui Costa. Então são os dois, diríamos assim, além do PCdoB, que a gente vai falar daqui a pouquinho, aqueles dois partidos que tendem a polarizar. Não estou dizendo que vai polarizar. Aí você vai e fala assim, e o prefeito também não é do partido? É também do grupo aliado. Claro que é. Sérgio da Gameleira é do PSB. À primeira vista, é um partido governista, com Lídice da Mata, deputada federal, ligada ao PT, sempre ao lado do PT, já está na campanha em Salvador. E Sérgio foi uma questão de estratégia. Ele disse que não ia se aliar a nenhuma chapa majoritária, que ia se abster disso, fez as suas declarações, mas nós, enquanto jornalistas que somos, nós fazemos nossa leitura. Porque essa leitura, inclusive, foi de outras campanhas. Prefeito, fique fora de participar, siga seu caminho até encerrar seu mandato, que a gente vai lhe ver com bons olhos daqui a algum tempo, não sei, não é dar cargo, nada não, mas tem um tratamento diferenciado, o senhor não é inimigo no momento. Então o Sérgio recuou, vai fazer sua convenção dia 16 e indicar os candidatos do seu partido, né? Do partido PSB, a vereador. Para prefeito ele se restringe a não entrar diretamente, oficialmente, em qualquer das propostas, apesar de ser, como eu disse, é governista.
é governista e eu não vou nem precisar fazer a leitura qual vai ser a tendência natural daqueles que o acompanham votarem. Aí vem outra que para mim não é grande surpresa por eu conhecer politicamente a figura, mas ele é muito estratégico. Euclides Fernandes, PDT. É difícil você ver alguma eleição em Jiqué nos últimos anos sem Euclides ter uma participação, deputado estadual, efetiva, desde vereador. Ele sempre se posicionou e buscou ter candidato próprio a prefeito. Quando ele não teve, ele próprio foi para a linha de frente. Foi o caso de Tânia. Tânia tinha nas pesquisas uma contundente vitória que guardava para ela e ele foi ele próprio candidato. Naquela época ele foi para marcar seu espaço e foi candidato. Não ganhou as eleições, passou um ano, ele é adversário, ele passou a fazer parte do governo de Tânia. Aí mudou, né, da figura A para a figura B. Ele indicou o secretário no governo de Tânia e foi até o final. No governo de Tânia deu sustentação política, porque Euclides tem aquela estratégia, é a sustentação política. Euclides tem vereadores, Euclides tem força política na Câmara. E Tânia se sustentou muito nisso com Euclides. Sai Tânia, entra Sérgio da Gameleira. Euclides não foi aceito naquela época fazer parte do grupo. Todo mundo tem as gravações aí do que Sérgio disse. Euclides aí, não vou ficar desamparado. Tentou lançar a candidatura e tal, surgiu, inclusive com Dona Aline, a candidatura, depois de negociar muitos nomes, de Tadeu Cafezeiro, que na época presidente do Conselho Comunitário de Jiquié, entidade que reúne ainda, mas não está com aquela representatividade, que tinha várias entidades, 19, não sei bem, representativas. Então esse é o rapaz, gente muito boa, Tadeu. E aí Tadeu foi o candidato. E o PDT era o candidato do PDT, era o candidato do partido de Euclides, que reuniu outros candidatos. Euclides participou diretamente da campanha. Passado a eleição, um ano mais ou menos, Euclides se aproximou de Sérgio, que eu nem pensava que iria acontecer. Olha Euclides dentro do governo de Sérgio, olha Euclides indicando secretários, olha Euclides indicando cargos, e fez assim até a semana passada. Tinha 3 secretários e vários cargos, né? Com isso, ele também se posicionou como a base política de Sérgio da Gameleira na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o número de vereadores do PDT foi que garantiu, a bancada do PDT e os aliados de Euclides, foi que garantiu que não ocorresse o impeachment de Sérgio. Não deu os 2/3 do número. Fácil, a leitura é fácil. No final, agora, Euclides, olha, prefeito, a gente não está rompido não, mas eu tiro o meu secretário, tira alguns cargos, continua que não influenciam muito, mas o senhor fica à vontade para seguir seu caminho, que eu também vou seguir o meu. Ou seja, nós não vamos nos manifestar. É como se nós não estivéssemos com candidato nenhum a prefeito. A gente sabe que está. Todos os 2 governistas. É fácil ler. Quem só não lê quem não quer. Ele mesmo, o próprio prefeito tinha um slogan, né? Só não vê quem não quer. Só não vê quem não conhece política. Um pouquinho. Eu conheço um titim. Eu já sei que tem coisa. É como diz a senhora, fica agora na de vocês que janeiro vem aí. Se a gente estiver lá, chegar lá no palácio lá em cima, a gente se reencontra mais calmo, porque agora vai provocar muitas distorções. Lembra quando o G9 não aceitava Euclides com o Sérgio peitou essa situação, Rui Costa tentou, rapaz, Euclides é um aliado foda, não, eu não quero, porque se for eu perco. A mesma coisa está acontecendo agora. Mas a história é quem vai me responder mais adiante. Atente aí, ó, para o que eu estou dizendo com esse dedo aqui, ó. A história vai provar diferente daqui a algum tempo. É tudo uma questão de, né? Lá adiante a gente vai, não sei quem vai ganhar a eleição, não tenho bola de cristal. Até o próprio governador já chamou a Lívia em Salvador, que é do PCdoB, e disse, ó, Lívia, no discurso, não olhe muito pesquisa não, senão você não tem pesquisa polarizada. Eu tinha 4% quando fui candidato a governador pela primeira vez, Paulo Souto já estava disparado para eleger, eu ganhei. Pronto. Mas vamos lá. Aí o PCdoB, esse é o simpaticíssimo, é o partido dos camaradas, das camaradas, um partido que sempre
fica naquela, mas é governista, mas gosta de mostrar seu papel no processo, né? É um aliado que é bom quando faz força contra um adversário em comum com o PT e outros partidos. Mas, nesse sentido, Olívia em Salvador se manteve candidata a prefeita e em Jiquié, nada mais, nada menos do que uma chapa feminina com a nossa simpaticíssima Rita Rodrigues, que já foi vice-prefeita, na época de Reinaldo Pinheiro, indicação que até não ficou muito bem na fita, ela sabe disso politicamente, foi vice-prefeito por indicação de Roberto Brito naquela época, e trouxe para participar uma parceira de longas datas, que é uma amiga, aposentada como professora da UESB, Ana Angélica Leal Barbosa. Eu conheci assim, essa denominação. Vice-prefeita na chapa, um novo olhar, um novo olhar para Jiquié. É a única chapa 100% feminina. Que as duas, né, a cabeça de chapa e a outra, são mulheres. A prefeita e a vice. O Partido Trabalhista Cristão é o PTC. Aí fez uma coligação com o PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. E formaram a chapa, a União de Gerações em Defesa de Jiquié. E trouxe nada mais, nada menos do que o irrequieto Everton Almeida, Tom Legal, candidato a prefeito, tendo como vice-prefeito o ex-vereador Paulo Vasconcelos, também conhecido no meio político, PV, é o vice. E o Patriota faz convenção amanhã, terça-feira, quando deve oficializar o seu candidato. A princípio, o presidente da Comissão Provisória Municipal, que é o James Meira, é o pré-candidato a prefeito. Ele falta definir amanhã, com os seus convencionais, quem será o vice. E os candidatos a vereador, que é o partido direitista mesmo, assim, declarado. É o de Bolsonaro, né? É o partido assim que defende a linha bolsonarista. Vai gravar lives Bolsonaro, tô aí, então, porque Bolsonaro diz que não vai participar diretamente de campanha de ninguém. Que ele tem muito o que fazer em Brasília, mas que vai dar esses pitacozinho e tal, né? Aquela participação dele. Esse é o quadro. Se não houver mudanças radicais, né, pode ainda ocorrer mais adiante e tal, nós estamos caminhando para 6 candidatos a prefeito de Jiquié, eleição que, só se a história nos provar diferente, sempre polarizou entre 2 candidaturas. E a tendência natural é que polarize entre candidatos governistas, né, do mesmo base aliada do governo estadual do governador Rui Costa, que a princípio, pelo que se sabe, fará como na eleição passada. Não virá pessoalmente a Jiquié dar apoio a nenhum dos candidatos. É o que a gente fica sabendo. Vai preferir deixar seus aliados caminhando para o desfecho no dia 15 de novembro. Enquanto isso, ele vai ficar em Salvador tentando arregimentar forças para tirar a Denise daquela condição, não é, de não estar pontuando bem ainda nas pesquisas e colocá-la em condição direta de enfrentamento do Bruno Reis, que é o candidato que leva na sua legenda o nome de ACM Neto, né? Que é o prefeito de Salvador e deverá ser o candidato. Já mudou até de ideia, não vou mais morar nos Estados Unidos após 31 de dezembro, vou continuar na Bahia. Já a ideia de que vai ser candidato ao governo do Estado e que vai enfrentar esse grupo aqui no nosso Estado. É o que nós temos para comentar de política em Jiquié e um cenário assim bem rápido aqui da Bahia, não tenho assim todo esse cenário baiano de todas as cidades, mas é o que eu estou vendo dessa eleição, que nada mais é do que o famoso trampolim para 2022. Escrevam, é o trampolim para 2022. Agora, os municípios é que não podem ficar pagando o preço, e a nossa Jiquié, principalmente, que esse trampolim político continue nos martirizando, fazendo o povo de Jiquié sofrer tanto por más gestões que vem de cima para baixo, diz tem que ser esse, vai ser esse. Não, escolham pelo menos, o povo de Jiquié saiba escolher um projeto que realmente possa fazer o melhor por essa terra
é que eu tenho como opinião, Rony Brainer. Exatamente, o Wilson Novaes, as eleições chegando. Só para lembrar para o pessoal aqui que está perguntando sobre a questão das datas, as novas datas para as eleições 2020. As convenções começam dia 31 de agosto e vão até o dia 16 de setembro. É o último data, é a data limite, 16 de setembro. O período de propaganda eleitoral começa em 27 de setembro e vai até 12 de novembro. Entre 9 de outubro e 12 de novembro, iniciará a campanha eleitoral obrigatória no rádio e na TV, em relação ao primeiro turno. Então tem essas datas aqui, Wilson. Fica proibido pré-candidatos apresentarem ou comentarem programas de rádio e televisão, divulgação com faixas, outdoors, propaganda em rádios ou televisão, pré-candidatos irem à inauguração de obras públicas. Se for olhar isso aqui, eu acho que alguns pré-candidatos até foram, se vasculhar bem aí. Usar verba para a realização de shows artísticos, inclusive lives. Funcionários públicos, se candidatarem, precisam sair do cargo vigente. Pedir votos em seu nome para a população geral, isso pré-candidatos, né? Divulgação de atos públicos com o intuito de promover o governo, qualquer tipo de publicidade que seja associada à campanha eleitoral. Eu digo isso porque o Fabrício Meira, o Wilson, pergunta: Wilson, me tira uma dúvida, já pode divulgar o número de partido? Estou vendo alguns pré-candidatos divulgando, exemplo, 11, 50, 30, pode divulgar? Eles já são candidatos. Ele não, é lógico que ainda vai oficializar, sim, mas eles hoje já são candidatos. Não sei se eles já têm esses números, mas cada partido tem seu número, não é que são dois números cada um, né, que forma a dezena, e aí os vereadores têm aquela conjuntura de números que vem mais 3, né? Parece que é 3 ou 4, que forma o número do candidato, e os prefeitos, candidato à chapa majoritária, é o número do seu partido. Um ouvinte aqui, espectador, diz assim: Sérgio deveria apoiar o candidato de Antônio Brito, do deputado federal. Como o Antônio Brito apoiou anteriormente, com tanto jogo político, é sempre a cidade que sai perdendo. É verdade, é o seguinte, eu não sou aqui para fazer a defesa. Antônio Brito, na eleição de 2016, indicou o vice-prefeito, Hassan, que iria indicar, como chegou a indicar a princípio o Alexandre, mas tiraram o partido do Alexandre, que era o PR, e ficou para o Hassan ser o vice. Logo após as eleições de 2018, o prefeito rompeu com Antônio Brito, né? Tirou do governo os cargos que ele havia indicado e teve um rompimento político. Desde as eleições, do caminhar das eleições para a reeleição de Antônio Brito, que foi o deputado mais votado de Jiqué, com 29 mil e tanto, já tinha sido mais votado anteriormente, e houve o rompimento. Quando houve o rompimento, de imediato, o vice-prefeito, você não tira do governo porque ele foi eleito. Entendam, ele não foi nomeado por Sérgio, ele foi eleito. Ele também rompeu com o Antônio Brito. O Hassan, que é parente, é cunhado, mas ele rompeu, ele preferiu seguir o caminho dele e seguiu com o PP. É tanto que ele está hoje no grupo do PP. Antônio Brito seguiu o seu caminho, com a sua liderança, que ele tem. Você não pode, é inegável você atender isso. Mas ele não ficou mais com o Sérgio. Ele apoiou num dado momento. Eu falei muito sobre a questão de apoio. Hoje, ele não tem porquê ter qualquer relação. Ô, Sérgio, venha me apoiar. Ô, Sérgio, se ele não tiver mais convivência nenhuma política, Antônio Brito segue o caminho dele, segue. Se o amigo analisar bem, a tendência para Sérgio não é para o lado de Antônio Brito. É outra tendência, natural. É só, eu não vou aqui citar nome, não vou fazer propaganda de ninguém, mas você sabe muito bem, você é ouvinte, não é bobo não, né? Mas Louvo Andrade está mandando um bom dia Louvinha. Será que um dia Jiqué vai deixar de ser governada pelas mesmas famílias de sempre? Não sei, não vejo mais. Todo mundo dizia que eram os boys e os Lomantos, já não apitam, mas surgiram, não? Sérgio foi uma família que não era de política, assim, tradicional. Sim. Família de seu Fernando, gente finíssima. Fernando Almeida, um empresário. Deixa eu ver o anterior. Tânia, indicação de Roberto Brito, na época, se elegeu. Anterior foi
Luiz Amaral? Luiz Amaral já tinha sido prefeito, recomendado por uma excelente primeira administração que ele teve. Reinaldo, indicação de Roberto. Eu acho que não tem mais essa questão de família, não. Tem cidades aí que ainda mantém mais essa tradição familiar do que nós. Hoje essas famílias que a gente fala tradicionais, que a pessoa dizia só tem Lomante e tal, esvaiu. Hoje eles entram no reboque de alguém. Você vê que Leú, que eu sempre cito, essa família eu conheço, eu convivi muito com Leú pai, né, como a turma fica, é Leú pai, Leú filho, é o Leú Lomanto, que foi deputado 7 vezes, votei nele algumas vezes, filho de doutor Lomanto, esse é o neto, Leú Lomanto Júnior. Ele é do DEM, é um partido que Salvador é oposicionista a Rui Costa, mas ele aqui aliou-se a Rui Costa, o candidato de Rui Costa. Então é coisa de política tem dessa, né? Ele diz, pagaria qualquer valor para saber quem o Wilson Novaes apoia. Não tem essa, não. O voto é um direito que cada um tem, não é isso? E eu tenho, eu já votei em quase todo mundo que você puder imaginar aí, desses últimos aí. Votei, já perdi muitas eleições. Já foi Jacu, que nem o pessoal fala? Muitas vezes. Na última, por exemplo, eu trabalhei e votei em Tadeu. Tadeu Cafezeiro, gente boa demais. Eu só não faço é usar o meio de comunicação para tentar persuadir ninguém. Nessa eleição é muito claro minha posição, nunca foi diferente. Eu sigo, né, a orientação assim, política, de acompanhamento do deputado Antônio Brito. Eu não tenho por que negar isso. Agora, eu não vou chegar aqui, porque Antônio Brito aí. Não. Dentro do veículo de imprensa dos que eu trabalho, eu sempre tenho uma posição muito clara. Muito clara. Nunca tive. É como cronista esportivo ter vergonha de dizer para qual time torce. Não, eu tenho minha torcida, tenho meu voto que eu tenho a dar e meu envolvimento. Não, Bento, quanto a isso, não passa mais por mim, não. A gente chega numa fase na vida que não tem porquê de titubear e ter medo. Já votei em Lomanto, já votei, deixa eu ver os que eu lembro aí, já votei em Caribé, já votei, é tanta gente que eu nem lembro mais, já votei, na época de Tânia eu votei em Euclides, já votei em Bojinho, já votei em tanta gente, eu vou estar proibido de votar, eu sou um cidadão, agora aqui no ar eu sou tranquilo. Se lhe serviu aí de alguma orientação para alguma coisa, obrigado. Agora eu sou assim. Eu tenho certeza quem será. Eu já disse, viu, Gilberto? Não escondo o jogo, não. A Miri Santos comenta aqui na página, né, relacionada aos candidatos. Ela fala, doutor Fernando, Zé Cocá e Perrocho a gente conhece. E quem são esses outros 3 que nunca vi na vida? É a pergunta da Miri. Tem candidatos que... Tem Rita Rodrigues, que é conhecida. Eu acho assim, desse front político, ainda é uma cara nova, desses que estão aí. Sim. Vamos assim, né, Rony? Sem nenhum demérito a isso, porque todo mundo tem o direito, quem vota tem o direito de ser votado. O único que ainda não tem a sua avaliação política testada é justamente o James. James Meira, que é uma pessoa que eu conheço de outras paradas e tal, na atividade que ele desempenhava, é o único que não... Mas ele tomou posição desde o início. De ser do grupo bolsonarista, direitista, e está aí mantendo sua bandeira. É um direito que ele tem também, claro. Vamos respeitá-lo, né? E tem gente que vota nele. A Geisa Souto está falando aqui, ó. Claro. James Meira vai firme, chega de velhos políticos e que tem apoio de cabresto. Tem muita gente que fala isso. Pô, que é uma cara nova. Tom já tem um tempo na militância política de que já não é um cidadão aí de muito tempo. Então, mas eu não vou colocar Tom como desconhecido. Eu não vou botar Rita Rodrigues. Não vou botar Perrocho, o vereador, que foi 4 anos vereador e fez um bom trabalho como desconhecido. O Zé Cocá não é desconhecido. O Zé Cocá foi eleito deputado estadual, era prefeito de Lafayette Coutinho, município vizinho nosso aqui, município pequeno. Ele foi prefeito por 2 gestões. E doutor Fernando médico aqui, já tem 10 anos, construiu família em Jiquié. É um direito que ele tem também, já foi candidato em outras oportunidades. Na época ele era membro de outro partido. O partido defendia e é tanto que lançou 3 vezes. Você não lança 3 vezes para depois dizer que o cara não é bom. Não é? Porque senão você tinha que dizer
Na primeira, olha, não foi legal, bora tirar. Mas 3 vezes. Então pode até não estar com ele. Mas dizer que ele não é bom é você dar um atestado que você não sabe escolher, né? Não é assim? Porque você vai dizer que não é. Ah, por causa nosso. Não é bem assim, não. Eles sabem do que eu estou falando. Então, essa aí é a contextualização. Nós chegamos ao final do programa. Futebol. Passou o tempo hoje, né, mano? Futebol foi o Flamengo tomou porrada. 2-0, 2 falhas, 2 gols. 2 falhas de defesa, um mau posicionamento no início, em 5 minutos. Tomou 2 gols. São Paulo não sustenta resultado. Cede sempre empate. Nunca Goleirão vi. também, vou te contar, eu abri a barreira para o Marinho. Eu não ia nem falar isso. Tu é doido. O Vasco ganhou, vou ver se eu lembro tudo aqui que eu vi. Vasco ganhou, o Fluminense ganhou. Botafogo. Rapaz, jogador do Corinthians passou aperto ontem, viu? Ao chegar no aeroporto. Foi? Rapaz. Filmaram, assim, câmeras amadoras, né? Em celular, jogador correndo, rapaz. É mesmo? Correndo para pegar o ônibus e os torcedores fecharam na área do aeroporto internacional, rapaz, em São Paulo. Foi fácil, vendo não. aqui as imagens, não Passando sabia dessa, não. por uma situação semelhante à do Figueirense. E olha que o Corinthians, a repercussão é 10 vezes maior. A segunda maior torcida do Brasil, a maior de São Paulo, e um time gigante. Não desmerecendo o Figueirense, que está tendo toda aquela manifestação. Claro. A situação foi ruim, viu? E a tendência é piorar, porque eu assisti o jogo do Corinthians, meu amigo... Demitiu o técnico. E a culpa não era dele, querendo não, né? O técnico também foi Tampão, que é um ex-jogador do clube, Coelho, auxiliar, que é o Coelho. Mas foi complicado. Eu vou acompanhar hoje aí. E, pois é, o que é que tem mais aí de o Mano Menezes começou com o gol do Arna. O gol de goleiro, rapaz. Tomou o gol do Jean, que não comemorou, rapaz. E gol de bola rolando, né? Porque ele bateu uma falta muito mal batida. Ele se sentiu Rogério Ceni num determinado momento, bateu na barreira, complementou e fez o gol. Venceu o jogo, gol de ele, não comemorou. A lei do ex. A lei do ex. Jean que é um bom goleiro, teve aquelas confusões, mas sempre achei ele um bom goleiro. Exatamente. E o Bahia tá na zona, na realidade não. Tá com a mesma pontuação do Botafogo, que tá na zona, na mesma pontuação que o Corinthians. 3-2 pro Vasco, primeiro clássico que o Vasco ganhou esse ano, sabia? Verdade. Mas ganhou, né? 3-2. E vazou um áudio do Montenegro, que foi presidente do Botafogo, falando o Botafogo é freguês do Vasco. Aí pegou mas se fosse o Flamengo, ele ia ter tanta coisa para falar. No Vasco ele admite, sou freguês. Tem jeito. Esse Montenegro é um chato. É cada figura. Chegamos ao final. Só ler os comentários aqui da Zera Celestino e o Jorge Cunha Souza falando aqui para você. Parabéns. Vocês é um sucesso. Assisto sempre vocês aqui em Salinas da Margarida. Que beleza. Rapaz, grande abraço para você, viu, Jorge Cunha? Obrigado aí pela audiência, todo mundo que também está assistindo, enviando seu comentário. O Cleiton da Hora, doutor Fernando para prefeito. Então o pessoal já está aparecendo aqui. Cada um se posicionando. A gente só pede um cuidado porque... Como a legislação é muito dura com esse negócio, se a gente for posicionar, estou com fulano, estou com cicrano, é meio complicado, todo mundo tem direito, né? A ter seu candidato, a eleição. O saudável da democracia é você ter a oportunidade de escolher quem você quer votar. O dia que você se sentir oprimido a votar, porque é exigido, você está liquidado. Porque você negocia interesses e tal. Mas naquela cabine, né? Que fala assim, devassável, e hoje não é mais no papel, é na base da digitalização ali do voto, você é livre, ali você vota quem quer. Ali naquela hora, ali é sua consciência. Então, não tem essa coisa de dizer, é como disse o próprio governador. As pesquisas, porque todo mundo quer fulano, nunca funcionou assim. Eleição e essa é diferente de todas. Mas esse oba-oba, é meio complicado a eleição, mas vamos para frente. Exatamente, Wilson Novaes. E amanhã a gente está de volta, agradecendo a audiência de todos vocês, a audiência muito bacana hoje do programa, muitas participações, valeu pessoal.
Amanhã a gente volta no YouTube, daqui a pouco vai estar o programa completo, também o companheiro comentário. viajou, né? O companheiro Tonho de Michelino está viajando, Nunca fica lá, vi Conexão viajar, Salvador. Período desse que ninguém está viajando, ele viaja todo dia. Pois é, né? Tá lá com sua gola alta em Salvador, mas ele deve voltar essa semana. Deve estar tentando fazer com que o Intermunicipal volte, ele ser vice-presidente de alguma coisa. Ele sempre tá lá na federação levando um jabá. Eu nunca vi o cara levando tanto jabá pro presidente. Deve levar presente pro leva presidente, carne. Não traz pra gente nada. Nunca trouxe. Nem água. Nem água. Mas um abraço a Toninho de Michelino. Amanhã a gente tá de volta, pessoal. Tchau. Valeu.